Para você que clama, este é o Palavra da Fonte. Quero compartilhar com você o que está escrito em Atos capítulo 5, a partir do verso 17 até o verso 32, quando os apóstolos do Senhor Jesus foram presos sob a gravíssima acusação de terem enchido a cidade da doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos mostra no verso 28 que eles foram duramente advertidos a não mais falar do Evangelho de Jesus. Mas eles continuaram. É o que eles foram chamados a fazer. O verso 28, quando interrogado, quando pressionado pelo Sinédrio, olha o que ele diz no verso 28. A palavra de Deus assim: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E o que vocês fizeram? Encheram Jerusalém dessa vossa doutrina, e ainda quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Pedro, cheio de coragem, cheio do Espírito Santo, responde juntamente com os outros apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando o sumo sacerdote, acusando com raiva os apóstolos de terem enchido a cidade daquela doutrina, ou seja, do Evangelho de Jesus, seria extraordinário, queridos, a Igreja Batista Fonte Grande, as igrejas brasileiras sendo acusadas de tal crime. Encheram o Brasil, as cidades brasileiras do Evangelho de Jesus. Então agora teríamos que ser presos, teríamos que ser colocados na prisão, porque teríamos cometido um crime grave. Ah, meus amados irmãos, seria impressionante se isso acontecesse conosco, se pesasse sobre nós esta acusação. Esta é uma boa acusação a se sofrer. Sabemos que devemos, queridos, essa é a nossa responsabilidade, encher toda a terra da pregação do Evangelho. É isso que a palavra de Deus nos diz, esta é a nossa missão: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Queridos, quando nós pregamos o Evangelho de Jesus, as perseguições elas vêm. O verso 17 e 18 diz que os apóstolos foram levados, jogados na prisão, simplesmente porque estavam falando para outras pessoas a respeito de Jesus. Isso fez com que eles fossem presos, fossem colocados na prisão. Queridos, os apóstolos, embora presos, trancafiados naquela prisão, diz a palavra de Deus que naquela mesma noite, um anjo, ou o anjo do Senhor, abre as portas da prisão e solta os apóstolos. E é bom entender aqui o que o anjo diz para eles. Qual foi a palavra do anjo que os libertou? O anjo fala para eles: olha, vá ao templo. Qual a missão? Falar todas as palavras desta vida. O verso 20, dizei ao povo todas as palavras desta vida. É isso que o Evangelho é, queridos. Palavra de vida. Onde o Evangelho entra, o Evangelho transforma, ele muda. Sabe, o anjo liberta os apóstolos e eles vão fazer exatamente aquilo que os levou para a prisão. O texto diz, queridos, que o sumo sacerdote, todo o sinédrio, se reuniu na manhã seguinte, aguardando ali que os guardas trouxessem de volta da prisão os apóstolos. E enquanto eles aguardavam, eles estavam arquitetando como ainda intimidar mais os apóstolos. O verso 22 diz que os servidores
não acharam eles na prisão. Voltando, anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e o chefe dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, ficaram perplexos acerca do que viria a ser aquilo. E o verso 25 diz que, chegando uma pessoa, anunciou-lhes dizendo que aqueles homens que foram encerrados na prisão, eles estavam no templo ensinando o povo. Ninguém, queridos, pode frustrar o plano de Deus. Quando nós entendemos que este é o propósito do Senhor, quando nós entendemos que esta é a nossa missão, queridos, nós podemos também encher essa cidade, nós podemos encher esta terra da palavra de Deus, se nos colocarmos à disposição. O propósito de Deus vai prevalecer sempre. Mateus capítulo 28, versículo 20, o Senhor diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco para nos guardar, para nos fortalecer, para garantir a nossa segurança, para nos fazer triunfar, queridos. Filipenses capítulo 4, verso 19, diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades. O verso 26 diz que o capitão com os servidores os trouxeram, agora não mais com violência, porque eles temiam ser apedrejados pelo povo. O verso 27 diz que, trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E o que vocês fizeram? Encheram Jerusalém desta vossa doutrina. Queridos, se de um lado o texto nos mostra um sinédrio cheio de indignação, de ira, do outro lado nós temos homens, nós temos os apóstolos de Jesus Cristo cheios do Espírito Santo, enchendo a cidade do Evangelho. Nós temos hoje o mundo com a sua ira, com a sua fúria contra a igreja, mas nós não podemos nos esquecer, nós temos o poder de Deus a nosso favor, a presença de Deus conosco, e a nossa missão continua: pregar o Evangelho, encher a terra, encher as cidades, levar ao conhecimento dos moradores da terra o Evangelho que liberta, que transforma, o Evangelho que salva, que cura, o Evangelho que traz uma mudança de vida. Deus te abençoe. Até o nosso próximo Palavra da Fonte.